Vamos começar a aula de Ampere. Galera, vocês lembram que na P1 eu falei para vocês que... Primeiro, tá todo mundo vendo o slide aí? Sim. Sim? Sim. Tá. Então, lembra que na P1 eu falei para vocês, galera, se vocês aprenderem bem lei de Gauss, a lei de Ampere também sai? Vai ser exatamente isso, tá, gente? Você vai ver que... Acho que eu falei lei de Gauss, né? Sei lá. Vocês vão ver que vai ter muita coisa relacionada com lei de Gauss, que é muito parecido. O trato é muito parecido lei de Gauss com lei de Ampere, tá? A forma que a gente resolve, claro que a lei de Ampere tem suas singularidades, assim como a lei de Gauss tem as suas, né? A gente vai ver isso aqui, mas vão ver que os raciocínios, tipo aquele Q englobado, quem era aquele Q englobado, vocês lembram? Era o cara dentro da tua superfície gaussiana. Aqui eu também vou ter o I englobado, tá vendo? Quem é esse englobado? É a corrente total dentro do teu contorno amperiano, tá? É contorno porque agora a gente tem uma integral simples, uma integral de linha. Não é uma integral de superfície, como era a lei de Gauss, né? Então, a gente tem que só fazer essa alteração, que a gente vai descer uma dimensão, tá? E aí vamos ter que trabalhar com as singularidades da lei de Ampere. Mas tem muita coisa parecida, tá, gente? Lembra como é que a gente achava para calcular a carga englobada quando você estava envolvendo um pouquinho de carga e a densidade era variável, que até na prova de vocês, como é que a gente calculava aquele pouquinho de carga com a densidade variável? Fazia integral do dq, que era isso aqui, lembra disso? Aqui, gente, vai ser a mesma coisa. Como é que você faz para achar o I englobado quando você está englobando um pouquinho de corrente? Se a tua densidade for variável, você faz aplicando a integral também. E se fosse uniforme? Se a densidade fosse uniforme, como é que você fazia para achar o Q pouco? Aquele Q parte que eu ensinei para vocês? Fazia a regra de 3. O que a gente vai fazer aqui? Regra de 3 também. Então, tipo, o que eu quero, antes de começar a aula, só para meio que contextualizar vocês, o que eu quero dizer para vocês é que tem muita coisa parecida. Assim como vocês viram que campo magnético tem muita coisa parecida com o campo elétrico, né? Que é a formulação de integral, tirando claro que o campo magnético é o resultado de um produto vetorial e o campo elétrico é somente um vetor, né? Um escalar vezes um vetor. Tirando isso, essa singularidade de cada um, mas a forma de resolução, gente, é muito parecida, tá? Então, é isso que eu falei. Por isso que eu falei na P1, se vocês aprenderem bem a matéria da P1, cara, a matéria da P2 sai muito tranquilo, tirando a parte do circuito, claro. Aí eu falo para vocês na P2, galera, se vocês aprenderem bem a matéria da P2 de circuito, P3 vai sair, ó, suave. A P3 vai ficar muito tranquila a parte de circuito da P3, que é, se eu não me engano, sei lá, um terço da prova, desculpa, 2/3 da prova, 66,666% da prova é circuito, tá? A P3 vem uma questão de Faraday, uma questão de circuito de corrente contínua e uma questão de circuito de corrente alternada, tá? Então, aprendam bem a matéria da P2 de circuito, tá? Para vocês não se embolarem depois na P3. Então, contextualizando vocês, já falei do que se trata, vamos finalmente à matéria. Então, como eu falei para vocês, gente, eu vou sempre tentar trabalhar aqui com uma analogia, lei de Gauss com lei de Ampere, porque lei de Gauss vocês já estão mais acostumados, né? Já viram isso na P1. Então, vamos ver essas analogias acontecendo. A lei de Gauss, gente, ela relacionava o quê? A lei de Gauss, ela relacionava carga com campo elétrico feito por essa carga, né? A lei de Gauss, vocês lembram, né? Eu tinha que o fluxo elétrico através de uma superfície imaginária, que eu ensinei para vocês, era dado por essa expressão aqui que está a seta. Porém, se essa superfície fosse fechada, ou seja, tivesse quebrando o teu espaço em dois espaços, dentro e fora dessa superfície, eu podia também criar uma nova expressão para o fluxo, né? O fluxo era diretamente proporcional à quantidade de carga dentro dessa superfície. E aí eu obtinha duas expressões para o fluxo, que era essa vermelha, essa seta vermelha, e essa outra seta aqui vermelha também.
E aí eu consegui igualar os dois e com isso eu tinha a lei de Gauss, né? O nosso objetivo da lei de Gauss, não sei se vocês lembram, era escolher uma superfície gaussiana tal que essa superfície apresentasse simetria às linhas de campo produzidas por essa distribuição de carga. Quando isso acontecia, o que acontecia com essa integral de superfície de EDA? Ela ficava constante. Se E saía, e ficava somente o cosseno também saía, né? Porque isso aqui é um produto escalar, e aí ficava E vezes A. Então, lembrados disso, gente? Só fazendo um remind rapidinho na cabeça de vocês. Estão lembrados dessa lógica? Essa lógica vai ser importante aqui de novo, tá? Sim. E aí eu caía nessa expressão aqui, aonde o lado direito, eu falei para vocês, era sempre sobre o seu objeto, e o lado esquerdo são informações contidas na superfície gaussiana. Então, lado esquerdo, superfície gaussiana, lado direito, informações sobre o seu objeto. Beleza? E aí, quando eu já falei para vocês agora, né? Quando eu tinha que calcular, por exemplo, quando você tinha uma esfera assim, né? E você tinha que calcular o campo elétrico aqui dentro da esfera, considerando a esfera isolante, isso é outra coisa que também vocês não precisam se preocupar aqui. A lei de Gauss, por isso que a lei de Gauss é mais difícil. A lei de Gauss você tem que saber como é que é o que no isolante que é o condutor. Aqui, a lei de Ampère não precisa, tá? Não tem essas singularidades. Aí, vamos supor que você tinha essa esfera aqui, eu traçava uma superfície gaussiana azul, né? E aí, eu estava englobando isso aqui tudo de carga, que eu sei, obviamente, que não é a carga total da minha esfera preta, porque isso aqui é um isolante, né? É somente um pouco. Como é que a gente calculava esse pouco para poder calcular o campo elétrico feito no interior desse isolante? Aí dependia, né? Se a densidade fosse variável, a gente tinha que fazer integral do dQ, né? Que é a carga total, que eu falei, que eu ensinei para vocês lá, na revisão de cálculo na P1. A carga total num corpo extenso nada mais é do que o somatório de todas as carguinhas, né? Como esse corpo aqui tem 3 dimensões, são 3 integrais. Porém, como já expliquei para vocês também, o teu dV, como o teu ρ aqui em Física 3 tem uma singularidade de só depender do R, né? Tem uma particularização que só depende do R, você já poderia resolver as duas outras integrais e acabava que o seu dV dava isso aqui. E aí você integrava quando a densidade era variável. Quando a densidade era constante, a gente fazia a regra de 3, né? E já falei isso aqui antes, né? Nosso objetivo na lei de Gauss era sempre escolher uma superfície gaussiana tal que apresentasse simetria às linhas de campo feita por essa carga englobada. Eu acabei de falar para vocês aqui, só lendo para vocês esse outro trecho aqui. Isso é um remind da lei de Gauss, tá? Vamos ver agora a lei de Ampère, vocês vão ver que é muito parecido. A lei de Ampère, gente, diferentemente da lei de Gauss, ela não leva carga em campo elétrico, ela leva relações de corrente em campo magnético, tá? A gente não tem uma integral de superfície, tá vendo que isso aqui é uma integral dupla numa superfície fechada. A gente tem uma integral de linha num contorno fechado, tá? Ou seja, é sempre uma coisa de somente uma dimensão, beleza? E obrigatoriamente tem que ser fechado, assim como era a lei de Gauss. E aí, esse contorno aqui, você tinha essa maneira de calcular esse... Aí, qual é a palavra? Eu sempre esqueço com essa porra dessa palavra. Deixa eu ver se tem aqui. Não, acho que não tem aqui, não. Eu sempre esqueço. Isso aqui é fluxo. E isso aqui é... Eu estou com rotacional na cabeça, não é rotacional. Daqui a pouco eu lembro, tá, gente? Isso aqui tem um nome, tá? Isso aqui, ó, na lei de Gauss é fluxo. Isso aqui na direita é fluxo também. Isso aqui na esquerda tem um nome, tá? Que eu não estou lembrando o que é. Estou com rotacional na cabeça, não é rotacional, tá? E isso aqui também é uma outra forma de calcular esse cara que eu estou esquecendo o nome, tá? E aí, esse cara ele era proporcional à corrente envolvida por esse contorno.
né, esse contorno fechado. E aí a gente consegue criar a lei de Ampère, assim como a gente fez circulação. Obrigado. Lembrei, falei que ia lembrar. Ó, isso aqui, gente, é fluxo e isso aqui é circulação do campo magnético. A circulação do campo magnético através do contorno fechado, ele pode ser calculado também, tá? Dessa forma aqui. Se eu fizer um contorno fechado e que esteja englobando uma quantidade de corrente, eu sei que a circulação através desse contorno é proporcional à quantidade de corrente. Então, você tem essas duas maneiras de se calcular a circulação do campo magnético. Nosso objetivo, assim como na lei de Gauss, é fazer com que essa expressão aqui, essa expressão da esquerda, vire o quê? B vezes L, assim como aqui virava E vezes A. Mas para isso, como é que a gente vai fazer? A gente precisa, gente, é muito parecido o raciocínio, tá? A gente precisa escolher agora um melhor contorno amperiano para que apresente simetria às linhas de campo magnético criado por essa densidade de corrente, tá? Por essa corrente envolvida. Exatamente a mesma coisa aqui, só que eu só estou trocando carga por corrente, campo elétrico por campo magnético e descendo uma dimensão. Aqui é o melhor contorno, aqui é a melhor superfície, tá? Porém, a lógica é a mesma. Visto isso, visto que você já aprendeu a traçar um melhor contorno, que a gente já vai ver daqui a pouco, a gente consegue fazer com que o lado esquerdo vire B vezes L, e isso aqui acaba virando BL é igual a μ0 e englobado. Igualzinho à lei de Gauss, tá? Aonde o lado esquerdo, gente, ele é exatamente, esse lado esquerdo é sobre o meu contorno amperiano e o lado direito é sobre o meu objeto que passa corrente, tá? Exatamente como era aqui na lei de Gauss. Esse lado esquerdo era sobre a sua superfície gaussiana e o lado direito sobre o seu objeto. Estão conseguindo acompanhar, galera? Estou indo até um pouquinho devagar. Professor, contorno amperiano é o mesmo que eles chamam de circuito amperiano? Isso. Que ele utilizou esse nome ontem. Aham, sim, é a mesma coisa, tá? Eles usam... É bom até falar isso aí, tá? Isso aqui também pode ser chamado de circuito amperiano, tá, galera? Eu chamo de contorno, não tá? É a mesma coisa, tá? O resto tá conseguindo acompanhar aí, gente? Ana, Bia, Júlia, Sheila. Sheila que chegou um pouquinho atrasada. Tem pouca gente na turma hoje, então mais dinamismo, se puder. Show. Aí, galera, assim como eu vou falar isso várias vezes, assim como na lei de Gauss, né? Para calcular, se você tiver, por exemplo, um tubo de corrente, como vocês estão vendo aqui, né? Se você tiver, por exemplo, um tubo de corrente, assim, exatamente um fio de corrente, né? Onde esse fio tem uma espessura, tá vendo? Esse fio tem um raio R aqui. Esse fio tem uma espessura, é um cilindro realmente, né? Se você fizer o contorno amperiano aqui dentro, assim, você vai estar englobando... Deixa eu puxar isso aqui. Você vai estar englobando um pouco de corrente. Aqui, ó. Você vai estar englobando um pouco de corrente, né? Porque essas correntes, gente, estão assim, ó. Sempre tentando ser visual para vocês. As correntes estão passando assim, ó. Em todo esse fio. Em todo esse fio tem corrente passando. É como se fosse um tubo de água, tá, gente? Vocês têm um tubo de água aqui. Vocês têm um cano assim de água. Essa é a grossura do cano de água que vocês têm e está passando água nele. Se você chegar e botar, introduzir dentro desse cano um caninho menor, se chegarem, ó, tem um cano gigante. Aí eu chego e boto esse caninho aqui, né? Tá vendo que esse cara aqui, que é o que vocês estão vendo, vocês não estão vendo o meu cilindro inteiro, tá? Vocês estão vendo somente uma circunferência. É isso aqui que vocês estão vendo. Vocês só estão vendo isso aqui. É isso aqui que vocês estão vendo só. Isso aqui vai estar... Você vai ter atravessando... Você vai ter água daquele seu cano maior atravessando esse teu contorno, tá? E aí eu te pergunto, quanto de água está atravessando ali? Aí você fala, depende, né? Se você tiver uma densidade uniforme, faz regra de 3.
Se você tiver uma densidade variável, você tem que saber, obviamente, como é que essa densidade está variando, e aí faz a integral, tá, gente? Exatamente isso aqui. Eu espero muito que vocês consigam visualizar. Já cansei de falar para vocês que eu gosto que vocês visualizem. Se tem água passando aqui, você então vai ter uma água, gente, passando por uma superfície, tá vendo? Vocês querem que eu faça de novo? Ou vocês conseguirem entender? Vocês têm um cano de água gigante, tá? Tá passando água por tudo isso. Aí vocês botam isso aqui. Vocês botam isso aqui, botam outro caninho dentro do seu cano de água. Vai passar água por aqui. Só que o que você está vendo, gente? Você está vendo somente essa superfície, né? Você está vendo somente isso aqui. Você não está vendo o cano inteiro, o volume inteiro. Você só vê isso aqui, ó. É isso aqui somente que você vê. Vou botar assim que é melhor. Então, a água que você está vendo, né, só está passando por isso aqui. E o restante da água? É exatamente o que eu fiz para vocês lá para o raciocínio com a esfera. Se você pensar que a esfera está sendo vista através de uma seção transversal. Conseguiram enxergar isso, gente, que eu falei para vocês? Respondam, por favor. Se não enxergou, fala que eu repito, sem problema. Mas, por favor, respondam. Eu não vou ficar chamando o nome de todo mundo, tá, gente? É chato isso. Então, por favor, respondam. Micael. Toda hora tem que ficar chamando o nome de vocês. É chato, gente. Não, tem pouca gente. Eu tô tentando visualizar, mas não consegui. Pode repetir? Calma, você não conseguiu ou não conseguiu? Não conseguiu, né? Não consegui. Não, tá, sem problema. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o whiteboard. Ó. É isso aqui. Vamos supor, Micael. Isso aqui vai ser até o próximo exemplo. Ó, você tem isso aqui. Não sei se vou conseguir. Acho que para desenhar isso aqui eu vou ter que usar... Ó. Tá. Acho que dá para fazer assim, sim. Ó, você tem isso aqui. Você tem esse cano de água, tá? Aí isso aqui... Consegue visualizar isso aqui desse jeito que eu tô vendo? Você tem um cano de água aqui. Sim, sim. Beleza? Tá passando água por onde? Você concorda que tá passando água por tudo isso aqui, amarelo? Ó, tá passando água por tudo isso aqui, não tá? Uhum. Isso aqui é exatamente o que eu tô falando, tá? E aí você quer saber, né? Isso, obviamente, fazendo analogia. Vamos supor que a água criasse um campo, né? E a analogia que eu quero que vocês entendam, gente, que a água é corrente. Você tem corrente passando por todo esse amarelo, por esse fio aqui, tá? Tem corrente passando assim. Ó, você tem corrente passando assim, ó, por todo o fio. Por todo o fio você tem corrente atravessando ela. E aí, o que você quer fazer? Você quer descobrir o teu campo magnético, né, dentro do fio. Então, você vai fazer uma amperiana assim, ó. Você faz uma amperiana aqui. Aí eu pergunto para você, essa amperiana azul, ela está pegando toda a corrente? Toda a Não, água? só uma parte Não, dela. está pegando só uma parte. Aí como é que você vai calcular essa parte? Que parte que ela está pegando? Está pegando só isso Se for aqui, ó. uniforme, se faz regra de 3, né? Isso, e se for variável, você faz a integral. Mas o que eu quero que você visualize é que esse azul aqui, né, em relação, ele é um contorno amperiano, mas ele está pegando, né, a quantidade de, quando você olha para dentro dele, ele está pegando a quantidade de corrente, toda essa quantidade de corrente, não está? Uhum. É tudo isso de corrente que ele está pegando? Deixa eu botar aqui o azul. Ó, é isso aqui toda a corrente. Então, por mais que o lado esquerdo vai ser uma integral de linha, um contorno, mas o lado direito, que é a corrente envolvida, né, que faz parte do objeto, você está pegando, na verdade, é uma quantidade de corrente que está atravessando uma seção transversal. Então, a tua regra de 3, que essa é a parte difícil de vocês entenderem, essa regra de 3 aqui,
tá? Não seria com volume e nem com comprimento, tá? Seria com a área, porque você, quando você faz a tua amperiana está pegando uma seção transversal de todo o teu tubo. Uma seção transversal, você está envolvendo corrente que está atravessando por toda essa área azul. Então, a tua regra de 3 aqui, caso você faça, né, é uma regra de 3 com a área. E a tua integral também vai ser uma integral de superfície, ó. Tá aqui. A parte do lado esquerdo, o R vai ser do objeto, né? Não do circuito amperiano. Não, do lado esquerdo é sempre sobre o ampere, exatamente aqui. Qual era essa área aqui? Lembra que essa área, se fosse esfera, não era 4π Rzinho ao quadrado, onde esse R era o raio da superfície gaussiana? É exatamente a mesma coisa. Mesma coisa. Tudo aqui é exatamente a mesma coisa. O lado esquerdo é tudo sobre a amperiana. O lado direito que é sobre o objeto, tá? Por isso que, beleza. Por isso que não tem um porquê você relacionar o lado esquerdo sendo um contorno, ou seja, uma coisa de uma dimensão, com o lado direito, tá? O lado direito é uma coisa superficial, você tem corrente atravessando a superfície do objeto. Então, para você calcular essa corrente envolvida, você tem que fazer uma integral de superfície, tá vendo aqui? E esse dA, gente, alguém sabe me dizer, vamos lá se vocês estão craques ou não, qual seria o diferencial de área disso aqui, ó? Qual seria o diferencial de área desse azul? Vou dar uma dica. Eu tenho que tipo de coordenada aqui? Cilíndrica, né? Cilíndrica. Que figura azul é essa? Isso é um disco. É o disco. Qual é o dA de um disco, da forma geral? R dr d θ, né? Perfeito, garoto. R dr d θ. Porque você tem que girar, ou seja, você tem que somar em θ e depois você tem que dar preenchimento. Ou seja, preencher com o raio. Tá? E aí, galera, por isso, só que olha qual é a singularidade da lei de Ampère. O teu diferencial de área aqui, gente, ele teria que ser, na verdade, R dr dθ. Se vocês concordam comigo, né? Só que qual é a vantagem? Assim como na lei de Gauss, a tua densidade de corrente, tua densidade superficial de corrente J, tá? Ela nunca vai variar de acordo com θ. Ela só vai variar também aqui, assim como aconteceu na lei de Gauss, só de acordo com R. Isso quer dizer que você já, assim como na lei de Gauss, já tinha resolvido essas duas integrais aqui, você também já pode resolver a integral em θ. Olha aqui o resultado da integral em θ aqui, ó. Por isso que agora não tem mais duas integrais, só tem uma, tá vendo? E aí o resultado da integral em θ está aqui. E aí isso aqui, gente, isso aqui tudo vira o seu dA. Ou seja, o dA aqui, a gente vai descer uma dimensão, como acontecia aqui. O dA que a gente sempre vai usar aqui, gente, é sempre 2πr/dr, tá? Anotem isso. É o único dA que vocês têm que saber. Aqui você tinha que saber o dV do cilindro e o dV de uma esfera. Aqui é só esse dA, tá? O único dA que você tem que saber é esse aqui. Beleza, gente? Todo mundo acompanhou? Beleza. Beleza? Não tem nada, acho que não está nada demais até agora, tá, gente? Só uma coisa. A condição para a gente aplicar a lei de Ampère, o objeto tem que ser o quê? Infinito. O fio tem que ser infinito, ou muito longo, ou o tubo, né, tem que ser muito longo também. Essa é a condição de aplicação à lei de Ampère. Assim como na lei de Gauss, lembra quando a lei de Gauss tinha que trabalhar com cilindro? O cilindro obrigatoriamente tinha que ser o quê? Infinito. Ou o cilindro infinito, ou uma barra infinita. Né? Lembra que tinha isso também? Vai acontecer a mesma coisa aqui na lei de Ampère. Tá? Beleza, galera? Posso para o próximo slide, todo mundo? Pode. Pode, professor. Vamos lá. Próximo slide. Vocês lembram como é que a gente via quais eram os tipos de superfície gaussiana e como é que a gente via se ela apresentava simetria? Como é que a gente decidia se a superfície gaussiana era ideal para o nosso problema ou não?
Foi até que eu ensinei para vocês, tem menos de um mês que eu ensinei para... Não, tem um pouquinho mais de um mês, né? Aquela questão lá do cubo e do paralelepípedo, que vocês costumam errar muito. Primeiro, quais eram os dois tipos de superfície gaussiana que a gente via? Ou a gente tinha uma superfície gaussiana esférica, ou a gente tinha uma superfície gaussiana cilíndrica. Qual que a gente usava? Que foi até aquela tabelinha que eu fiz para vocês. Se você tinha uma esfera, você usa uma superfície gaussiana esférica. Se eu tivesse um cilindro, ou coisas análogas ao cilindro, por exemplo, casca cilíndrica, cilindro, tudo infinito, né? Aquele fio infinito, que nada mais é que um cilindro, né? A gente usava a superfície gaussiana cilíndrica. E se a gente tivesse um plano, a gente também usava a superfície gaussiana cilíndrica, né? Mas como é que eu construí essa tabela? Não veio do nada, né? Eu ensinei para vocês aquela questão do cubo, do paralelepípedo, e mostrei para vocês que uma superfície gaussiana paralelepípedica ou cúbica para uma esfera não dava certo, não apresentava simetria. O que era não apresentar simetria? Eu não conseguia transformar isso aqui, né, em E vezes A. Não conseguia fazer isso. Então, era ruim trabalhar com aquela superfície gaussiana. E aí, no próximo exemplo, naquela aula, o que era? Gente, como é que eu faço, então, para ver se a superfície gaussiana é ideal ou não? Aí, eu ensinei para vocês, vamos supor que eu tenho uma carga aqui pontual positiva e fiz uma superfície gaussiana esférica, tá? Gente, isso aqui é 3D, lembre-se disso, tá? Isso aqui não é uma circunferência, não. Isso aqui é uma superfície gaussiana esférica envolvendo toda essa carga. Aí, para eu ver se o E e o cosseno saem, né, o cosseno nada mais é do que o que vem agregado do produto escalar, né? O produto escalar é o módulo do primeiro, o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, para eu ver o cosseno, eu tenho que desenhar os dois vetores, né? Porque esse ângulo aqui é exatamente o ângulo entre o E e o A, DA. Então, eu tinha a carguinha aqui, eu pegava 3 pontos, peguei esse ponto, peguei esse ponto, peguei esse ponto, desenhava o campo elétrico, estava assim, desenhava o vetor de área, que é sempre perpendicular à superfície, e eu via que para essa superfície gaussiana, o ângulo, né, entre o E e o DA dava sempre o mesmo, em 0 graus, que isso dá 1. Então, já atendia um requerimento. Qual que era o outro? O campo elétrico tinha que ser constante também, né, para toda a tua integral de superfície. E ele porque o campo elétrico ele depende da carga e da distância, né, da carga até o ponto. E aqui, como essa carga estava exatamente concêntrica, ou seja, no meio dessa superfície gaussiana, esférica, eu sei que a distância era a mesma e a carga também era a mesma. Então, isso aqui atendia a todos os meus requerimentos. Então, isso aqui virava E vezes A. Lembraram? Uhum. Foi? Vamos agora para a lei de Ampère. Daqui a pouco você falar, pô, Ricardo, tu podia ter dado essa aula na P1 junto com a P2 e já matava tudo, né? Não, gente, não podia porque vocês não sabiam lei de Gauss ainda, tá? Eu não podia passar tão rápido assim. Vocês vão ver, quem já está treinando circuito RC, né? Eu já falei isso para vocês. Cara, na hora que chegar circuito RL, circuito RC eu levei quanto tempo para dar aula para vocês? Umas 2 horas, 2 horas e 10? Cara, circuito RL, irmão, eu vou dar em vai ser a mesma coisa, só que eu vou dar em 30 minutos, cara. Porque vocês já vão estar acostumados, já vão estar estudados, assim, espero, né? De circuito, saber que não é circuito simples, circuito complexo, blá, 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 blá. Pelo menos vocês já vão ter ouvido eu falar isso umas 2, 3 vezes, que vocês com certeza devem assistir as aulas e assistir alguns exercícios resolvidos também, tá? Então acaba ficando mais fácil, beleza? Não é nenhuma novidade. Então, fazendo analogia aqui com a lei de Gauss, eu tenho a lei de Ampère. Na lei de Ampère, quais são os contornos que existem? Só existem 2 contornos fechados. Ou o seu contorno é uma circunferência, onde o comprimento da circunferência nada mais é do que 2πr, né, onde esse R é o raiozinho. E o outro contorno que pode ser feito, né, de uma dimensão é um retângulo, ou um quadrado, tanto faz, né? Um retângulo, onde o comprimento dele nada mais é do que você somar cada contribuição separadamente. A mais B mais B. Prestem bem atenção nisso aqui, gente. Vocês somam cada contribuição separadamente, tá? E aí, se der igual, deu. Mas, de uma forma geral,
esse caminho aqui é o somatório de 4 caminhos. Aqui eu só tenho um caminho. Então, aqui, o L só pode ser 2πr. Você só tem isso aqui, ó. Só tem esse comprimento, que é 2πr. Aqui você tem o vermelho, você tem o azul, você tem o verde. Estou fazendo aqui, daqui a pouco aparece para você. Tem o verde e você tem o rosa. É assim, tá? Alguém sabe o que eu estou querendo alertar? Alguém já conseguiu captar o que eu estou querendo alertar para vocês? Alguém já teve esse insight? Com alguma relação aqui da lei de Gauss? Não sei, simetria, talvez. Não. Aqui na lei de Gauss, gente, qual era a única área? Quando eu aplicava uma superfície gaussiana esférica, quantas áreas tinham? Uma só. Né? Uma só. Mas quando eu tinha uma superfície gaussiana cilíndrica, quantas áreas eu tinha aqui? 2 áreas. 2 não, de uma forma genérica. 3, né? 3. Tampa de cima, tampa de baixo e área lateral. Deixa eu até projetar aqui para vocês lembrarem que isso aqui é uma das questões mais difíceis que tem, tá? Da lista de Ampère. Que, cara, ela é bizarra, tá? Ela é bizarra mesmo. Eu quero mostrar para vocês isso porque isso é importante. Ó, vocês não estão vendo. Porra, eu creio que vocês estão vendo, caralho. Deixa eu ver aqui. Ó, vocês lembram na aula aqui de lei de Ampère, aula de lei de Gauss? Essa minha integral de superfície... O que era essa integral aqui? Essa integral está dizendo que é o fluxo através dessa superfície azul fechada. Não era? Só que como essa superfície azul aqui fechada, que é a superfície gaussiana cilíndrica fechada, eu posso quebrar ela em quê? Em 3 superfícies gaussianas o quê? Abertas, né? Para eu fechar esse cilindro, nada mais é do que o somatório dessa tampa com essa área lateral com a tampa de baixo. É o que está escrito aqui, tá vendo, gente? E aí, desenhando os campos, eu conseguia ver aonde que o fluxo dava 0 ou não, né? E aí eu via que aqui, na tampa de cima, como o campo elétrico está para cá, né? O campo elétrico está para cá, aqui assim, eu via que na tampa de cima o ângulo era de 90, então esse cara morria por causa do produto escalar. Aqui era o ângulo de 90 também, esse cara morria por causa do produto escalar e só sobrava quem? O da área lateral. Lembraram disso? Da lei de Gauss? Sim. Todo mundo, galera. Lembraram? Gente, isso vai acontecer aqui também na lei de Ampère, tá? Porque olha só, por isso que eu cheguei e desenhei para vocês aqui os 4 contornos. Porque olha só, essa superfície cilíndrica você tinha 3 áreas, não era? Aqui eu só tinha uma, então aqui eu não preciso me preocupar. Aqui era sempre a área da esfera, foda-se. Aqui você tinha que saber, né, qual que era a área que você tinha que usar. Às vezes era a área da superfície, a área lateral, às vezes era a área da tampa. Mas quando fosse a área da tampa, ela acabava cortando, tinha essa particularização, né? Mas você tinha que entender de onde que vinha isso. Vinha exatamente do que eu acabei de explicar para vocês, tá? Vai acontecer exatamente a mesma coisa aqui, tá, gente? Quando você estiver trabalhando com esse tipo de questão aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que você vai fazer para saber se você faz essa amperiana ou essa daqui. É exatamente como eu ensinei para vocês aqui. Como é que eu soube, gente, que a minha gaussiana ideal para o problema era essa vermelha assim? Eu só fiz isso depois de desenhar o campo elétrico depois de desenhar o campo elétrico. Eu desenhei primeiro o campo elétrico, vi que o campo elétrico ele tem esse tipo de comportamento. É assim que é o campo elétrico está girando, né, em torno da carga. E aí eu vi que se eu traçar uma superfície esférica, eu vi que aparecia essa simetria. Né? Mas primeiro, gente, a gente analisava como é que estava
o campo elétrico, tá? As linhas de campo. Por isso que a frase vem exatamente assim, ó. Escolheram uma superfície tal que apresentasse simetria às linhas de campo feita pela carga. Então, primeiro desenha as linhas de campo e depois escolhe a superfície. Aí você escolhe a superfície ideal para o seu problema. Exatamente, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui. Qual vai ser o tipo de contorno que vai ser ideal para o meu problema? Vai ser isso aqui ou vai ser esse aqui? A gente já vai ver esse caso aqui, que está aqui embaixo, e esse aqui tem aqui também, tá? Que é o caso dessa questão mais difícil que tem na lista. Vamos, então, para esse primeiro exemplo. Eu já desenhei lá no whiteboard esse exemplo, tá? Gente, eu tenho esse cilindro aqui, aonde eu tenho corrente aqui, deixa eu só ver. Eu tenho corrente saindo do quadro, tá? Ó, tá vendo esse pontinho vermelho? Esse pontinho vermelho quer dizer que minha corrente está saindo do quadro. Então, gente, isso aqui está meio complexo. Vocês estão conseguindo entender o que está acontecendo aqui? Sejam sinceros. Hein, gente? Aqui. Não ouvi o que você falou. Dá para entender ou não? Tá ali? Não, né? Não, estou absorvendo, mas acho que dá. Dá mais ou menos. Então, Mais eu ou menos. vou fazer aqui do zero. Exatamente isso está acontecendo, gente. Eu tenho corrente, eu tenho um cilindro, eu tenho corrente saindo. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar somente a seção transversal. Eu estou vendo o cilindro de frente, tá? Então, você tem o cilindro assim e você tem as correntes saindo na sua cara, tá? É isso que está acontecendo. Exatamente isso aqui. Se você tivesse aqui, se você tivesse parado aqui, ou parado aqui, você ia ver a corrente vindo na tua cara. Então, eu fiz um corte, tá? No plano XY, fiz um corte e estou olhando o plano XY de frente. É exatamente o que está acontecendo ali na figura, tá? Então, tem isso aqui. Espera aí. Aqui é o plano XY. É isso que eu fiz. Aí, primeiro, aí até esqueci de comentar isso aqui. Deixa eu voltar aqui para a foto do Jumper. Galera, vocês lembram como é que a gente acha o vetor campo magnético? Como é que a gente acha o vetor campo magnético, gente? Estão lembrados ou não? Aí vem a fórmula de Biot-Savart para ajudar vocês. Como é que a gente acha o sentido e a direção do vetor campo magnético? Tá aqui, ó, para vocês a cola. Como é que a gente faz? Produto vetorial da corrente, do DL e com o Rzinho. Isso, é só do DL com o Rzinho, tá? A gente descobre o dB. Então, vou fazer o seguinte. Vamos supor que eu quero que vocês calculem o campo magnético em... Vou dar vários pontos aqui. Vou dar esse... Deixa eu já dar uma cola para vocês, para não ficar uma coisa meio ruim. Tá? Depois eu apago esse azul aqui. Ó, eu vou querer que vocês calculem, gente, o campo elétrico. Somente o sentido da direção. Aqui, 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 aqui e aqui. Então, gente, a gente tem 5 pontos aí para vocês calcularem o sentido da direção do campo magnético. A corrente está onde, gente? A corrente, ela está saindo do quadro. A corrente está aqui. Esse é teu IDL. Tá? A corrente, então, está saindo do quadro. Onde é que está o R? O R, por definição, gente, é da corrente, né? É do fio de corrente até o ponto. Esse aqui é o R. Então, eu vou fazer a regra da mão direita para vocês. Deixa eu só tirar aqui. Ó. Olha aqui. O IDL está saindo. Então, o primeiro vetor, que são os 4 dedos, está vindo para mim. E onde é que está esse ponto, esse primeiro ponto aqui, ó? Deixa eu dar nome aos bois. Esse aqui vai ser um ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Onde é que está esse ponto 1 aqui? Ele está aqui. Concorda, gente? Vocês estão me vendo de novo, com reflexo, tá?
Estamos vendo refletido. Então, a corrente está assim, ele está na direita da minha mão, tá? Está aqui. Exatamente assim que está acontecendo. Então, o I está saindo e eu tenho que botar a palma da minha mão, que é o segundo vetor, apontando para esse ponto de observação. Então, está assim. Quando eu puser, vai ser meio difícil aqui, porque eu vou quebrar minha mão, tá? Ó, vê se vocês veem melhor. A corrente está saindo. O meu ponto está aqui. Aqui está meu ponto, tá? Então, vocês botam a corrente saindo. Pô, vai ser foda isso aqui. Eu vou quebrar minha mão aqui, com certeza. Ai, que inferno. Eu odeio dar aula. Essa parte é a merda da aula online, assim. Eu não consigo virar, vocês não conseguem enxergar. Tá assim, e meu... Ó, a minha palma da mão, a gente tem que apontar para cá. A palma da mão tem que ficar assim, ó. Os 4 dedos têm que ficar aqui, mas a palma da mão tem que apontar para cá. Então, você gira a palma da mão para lá. Para onde vai estar apontando o dedão? O dedão vai estar apontando, gente, exatamente, se vocês conseguirem enxergar, né? Espero que sim, já até comecei a suar aqui. Já comecei a ficar puto. Odeio isso, mas tudo bem. Vai ficar assim, gente. O teu dedão, quando você fizer a regra da mão direita. Esse é teu DB. Vocês conseguiram enxergar, gente? Se vocês não enxergaram... Sim, professor. Sim. Se vocês não enxergaram, é só vocês lembrarem que, como o DB é o resultado do produto vetorial de IDL com R chapéu, isso aqui é uma dica muito grande que eu vou dar para vocês, principalmente para aula de exercício de Ampère, tá? Como o DB é o resultado de um produto vetorial entre esses dois vetores, gente, obviamente, tá, galera? Obviamente que quanto que tem que ser o ângulo entre o R e o DB? Obviamente, quanto tem que ser de quanto, gente? De 90, tá? Tem que ser, obrigatoriamente, tem que ser de 90, tá? O problema é que você precisa da regra da mão direita para isso, é que você não sabe qual é o sentido. Você sabe que, com certeza, vai estar nessa reta aqui, porque tem que ser de 90, porque é o resultado do produto vetorial. Só que você não sabe se a seta está para cá ou se a seta está para cá. Esse é o problema, tá? Mas, pelo menos, a direção você já sabe. Então, o campo magnético está aqui. E aqui nessa posição 2? Nessa posição 2, o meu R está como? O meu R está assim, ó. O meu R está assim. Se você fizer também, gente, agora meu ponto está aqui em cima. Minha corrente está aqui. Você gira a mão, você vai ver que o meu dedão, ó, quebrando meu braço, meu dedão vai estar apontando para a esquerda quando você fizer isso. Tá? Isso que é aula dedicada, tá vendo? Estou quebrando meu braço por vocês. Então, meu campo magnético, gente, vai estar para cá, ó. Se vocês perceberem de novo, olha esse detalhe importante. 90 graus com R. E aqui, gente? Aqui, isso aqui é mais fácil, ó. Tá para cá, é assim, ó. A corrente, que são os 4 dedos, está saindo do quadro. A minha palma da mão está apontando exatamente para a esquerda. E aí o dedão está para onde? O dedão está para baixo. Então, aqui, nesse ponto, meu DB vai estar para cá. Obviamente, né, meu R está assim, ó. O R está assim. Esse aqui é o vetor R. Aqui vai estar assim, meu vetor R. E aqui vai estar assim. Esse é só o vetor R. Mas vocês já viram, né, gente? O que está acontecendo com o meu campo magnético? Está fazendo todos esses produtos vetoriais. Meus campos magnéticos. Meu campo magnético está assim, ó. É assim que está meu campo magnético. Em todos esses pontos. Se você pegar todos os pontos realmente aqui e você fizer tudo isso, como é que vai estar o comportamento do seu campo? O seu campo vai estar fazendo o que em torno da corrente? Hein, gente? Como é que o campo magnético vai estar se comportando em torno da corrente aqui? Como assim? Como é que vai estar sendo o formato geométrico do meu campo? Então, como é que vai ser o formato geométrico do meu campo? Isso não é uma circunferência, não? Vai ser uma circunferência. A corrente está assim, ó, saindo do quadro. É esse pontinho vermelho aqui, essa corrente. Mas é a circunferência, né, gente? Se você fizer vários... Eu só fiz 5 pontos. Se vocês fizerem uma infinidade de pontos,
vocês vão ver que o seu campo magnético ele vai estar nesse formato aqui, ó. Vai estar assim. Por isso que eu fiz isso aqui antes. Justamente para quando eu fizesse isso aqui, fechasse uma circunferência certinha. É isso que vai acontecer. Essa é a tua linha de campo magnético. Isso aqui é o teu campo magnético. Esse azul. Deixa eu botar outra cor aqui para não ficar confundido com esse vermelho aqui, ó. Isso aqui é o teu campo magnético. O teu campo magnético vai estar girando em torno da tua corrente. E aí, gente, aparece uma nova regra da mão direita para vocês, tá? Essa regra da mão direita, ela é bem usada quando você tem o teu campo magnético em vários pontos. Qual é a outra regra da mão direita? Tem a regra da mão direita que eu ensinei para vocês que eu acabei de fazer aqui. E vocês estão vendo que é válido, né? Aquele primeiro vetor são os 4 dedos, o segundo vetor é a palma da mão. E o resultado é o dedão. Lembra disso? Eu fiz aqui 5 vezes e deu certo. Só que se eu quiser em todos os pontos, você tem uma outra maneira de fazer também, né? Quando eu quero o campo magnético em vários pontos, aí é mais fácil usar essa regra aqui. Como é que é essa regra? O dedão é a corrente. Então, o dedão fica... Ó, tem isso aqui. Ó, o desenho está perfeito, tá? O teu dedão é a corrente. E isso aqui é o seu campo magnético. Para onde que está a corrente? A corrente não está saindo do quadro? Então você bota... É da mão direita, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mão direita. Bota o dedão saindo do quadro e gira. Olha aqui, ó. Tá vendo? O teu campo magnético vai estar fazendo o quê, então? Vai estar no sentido anti-horário, vai estar rodando assim. Só vocês fazerem exatamente como eu estou fazendo, gente. Ó, bota o dedão exatamente em cima da figura. Lembra, eu estou refletindo para vocês. Bota o dedão saindo, indo para vocês, exatamente em cima da figura na tela do teu computador ou do teu celular. E roda o teu pulso. Assim, ó. Aqui, ó. Roda, ó. Aqui. Vai estar fazendo exatamente esse caminho que eu estou te mostrando pelo DB. Que eu tinha feito através da outra regra do produto vetorial, tá? Captaram, gente, essa parte? Todo mundo conseguiu entender isso aqui, gente? Essa nova regra da mão direita, todo esse procedimento que eu fiz para ver como é que estava o meu campo magnético. Por que eu tive que fazer isso? Porque eu sou chato e gosto de mostrar para vocês o que está acontecendo, tá? Aí eu pergunto para vocês, olha como é que está a minha linha de campo magnético. Minha linha de campo magnético está sendo uma circunferência. Qual você acha que vai ser o tipo de contorno que você vai usar? O contorno que você vai usar, você acha que vai ser um contorno retangular ou um contorno circunferencial? Qual você acha que pode apresentar simetria? O circunferencial, não? Circunferencial, óbvio, né, gente? A gente vê como é que tá as linhas de campo para depois decidir qual é o contorno. Vou pôr o contorno aqui. Vamos ver se ele realmente vai ser ideal para o meu problema? Vou botar o contorno aqui. Aí eu vou apagar isso aqui, tá, gente? Ó. Vou apagar isso aqui. Vou apagar tudo isso. Só vou deixar o contorno. Porra, tô apagando demais. Isso aqui eu posso apagar, isso aqui eu posso apagar. Passo. Okay. É assim. Isso aqui também vai embora. O contorno, o caminho do campo magnético é esse azul, tá, gente? Era assim que estava o meu campo magnético. E eu botei nesse sentido aqui, né? Esse era o vetor campo magnético. Prestem bem atenção que agora que eu lembrei que naquela questão que eu mostrei no início pro Mikael, tem uma filha da putagem bem intensa, tá? E eu vou tentar relacionar quando eu for explicar aquilo. Galera, meu campo magnético está assim. Nossa, aqui está meio tenso. Deixa eu botar mais no centro. Ó, meu campo magnético, gente, está assim. Porra. Tá assim meu campo magnético.
Como é que é o contorno que eu falei para vocês que vai ser ideal para o meu problema? Vai ser um contorno circunferencial também. Então, esse aqui, o verde é o meu contorno, tá, gente? Esse aqui já é lei de Ampère. Esse aqui é o meu contorno, é o verde. Eu pergunto para vocês, a lei de Ampère tem isso aqui, né? Ó, integral de linha de B dl. São dois vetores, tá, gente? Esse vetor e esse vetor. Isso aqui, gente, é um produto escalar. B dl vezes cosseno de θ. Aí eu pergunto para vocês, para onde eu vou botar o meu dl? Eu sou livre para escolher meu dl, né? O meu dl nada mais é, gente, do que o sentido da minha integral de linha. Minha integral de linha é esse verde. Eu posso pôr no sentido horário ou no sentido anti-horário. Obviamente, gente, que eu vou forçar isso aqui para botar no sentido do campo. Então, minha integral de linha, que é o verde, o sentido da minha integral de linha, ela vai ser também no sentido anti-horário. Beleza, gente? Vamos ver se esse contorno realmente é ideal para o meu problema? Vamos ver se esse cosseno vai sair. Vou pegar o quê? Vou pegar 3 pontos. Peguei esse ponto aqui, peguei esse ponto aqui, peguei esse ponto aqui. Aqui meu campo magnético está para cá. E esse meu vetor dl ele é sempre tangente à curva. Então, ele está para onde esse vetor dl? Deixa eu pôr outra cor. Ele está para cá também. Pô, é tão horrível isso aqui. Pô, Ricardo, ajuda também, né, cara? Meu campo magnético está assim. Isso aqui é meu campo magnético. E meus vetores da integral de linha tá assim também, né? Porque ele é sempre tangente à curva. Qual que é o ângulo aqui, gente, entre os dois? Qual que é o ângulo entre os dois aqui, galera? Zero. Vamos ver para cá agora. Minha integral de linha está assim, o vetor dl está assim, e o meu vetor dl aqui está assim também. dl, dl. E o meu vetor campo magnético, vocês já perceberam, né? Ele também vai estar para cá, tangente. Se você pegar ponta a ponta, é exatamente a regra da mão direita. Aquela primeira que eu fiz para vocês. Aqui vai ser o B. O que vai acontecer, então, gente? Em todos os pontos desse meu contorno amperiano, o que vai acontecer com esse cosseno? Ele vai ser constante ou ele vai ser variável? Constante. Constante. Então, ele sai da tua integral. Opa! Já está aparecendo uma vantagem para mim. E o campo magnético, será que ele vai ser constante? Do que depende o campo magnético, gente? Lá de Biot-Savart. O campo magnético era μ0 e dl VEC R divididos por 4πr ao quadrado, não é? Depende do quê? Depende da corrente. Opa, tem um quadrado aqui. Depende da corrente e também depende do quê? Da distância. Assim como o campo elétrico dependia da carga e da distância. Aí eu pergunto para vocês, a distância da corrente até esse ponto é a mesma para todos os pontos que eu peguei do meu contorno? A distância é a mesma, não é, gente? Sim. Sim. E a corrente é a mesma? A corrente que está sendo envolvida por esse contorno é o mesmo? Também. Então, o campo magnético também vai ser constante. Então, isso aqui, gente, virou o quê? Virou B integral desse contorno dl. Quanto que vale esse contorno aqui, essa integral? Exatamente esse contorno aqui. Esse contorno nada mais é do que uma circunferência, então isso aqui vira B 2πr. Ô, Ricardo, eu fiquei confuso com esse DL. Esse DL, ele surge de onde? Esse DL é o sentido do teu contorno amperiano. Lembra que isso aqui é a lei de Ampère. Sim. É uma integral de linha sobre um contorno. Você tem o campo magnético, que você tira pela regra da mão direita, e você também tem esse vetor dl. Uhum. Qual a definição desse vetor dl? Ele é sempre tangencial ao teu contorno. Se o teu Isso contorno... é fato, né? Isso é a definição, tá? Tá bom, beleza. Beleza? Valeu. Uma coisa importante, gente, agora prestem bem atenção, anotem isso. O DL aqui, tá?
foi eu que escolhi o DL no sentido anti-horário, para forçar que o cosseno dê 1. Eu escolhi assim, tá? E aí, prestem, por favor, gente, prestem muita atenção nisso aqui. Pelo amor de Deus, que isso no período passado deu uma confusão do caralho, vocês não têm noção. Prestem muita atenção. Isso é para a gente chegar na outra parte lá de corrente. Aquele monte de corrente fazendo assim. Galera, olha só. Eu botei o DL no sentido do campo, tá vendo? E aí meu cosseno, eu preciso de vocês aqui participando dessa hora 100%. E aqui o meu cosseno deu positivo ou negativo, gente? Quando eu botei, o meu campo magnético está no sentido anti-horário e eu pus o meu DL no sentido anti-horário também. Nesse caso, meu campo magnético está sendo... a minha integral de linha está dando um resultado positivo ou negativo? Hein, gente? Positivo, não? Positivo, porque o cosseno é cosseno de zero. Vocês estão conseguindo visualizar isso, gente, que eu estou falando? Gente, eu não vou sair daqui se vocês não conseguirem entender isso. Porque senão vocês vão ficar me perturbando o resto até a prova sobre isso. Aconteceu no período passado. Vocês conseguiram entender isso aqui? O porquê que a integral de linha está dando positiva? Ana, Júlias, Lucas, Sheila. Tem quase ninguém aqui, gente. Pelo amor de Deus, participa. Sim, eu consegui. E o resto? Cadê? Ana, Júlia. Consegui também. Júlia 2. Vocês conseguiram enxergar isso aqui? O porquê que o cosseno está dando positivo? Hein, gente? Pode escrever no chat aí, não tem problema não. Mas eu preciso da resposta. Não vou também ficar aqui 2 horas, porque vocês podem, para mim, deve ter saído. Não estão respondendo. Por mais que eu implore, vocês não estão respondendo. Mas o fato dele dar positivo não... Calma, eu vou... É pelo próprio... É porque eu botei o DL no sentido do campo. Tá. Aí o que eu quero que vocês entendam. A corrente, gente, a corrente que estava saindo do quadro, tá? Essa corrente não estava saindo do quadro? A corrente que está saindo do quadro, ela está... Desculpa, a corrente que está saindo do quadro, ela está dando uma integral de linha o quê? Positiva. Isso aqui está fazendo... Essa corrente está saindo, está formando um campo magnético, que eu fiz aqui para vocês. Como eu botei o sentido do meu circuito amperiano no sentido desse campo magnético feito por essa corrente aqui, gente, essa integral de linha deu positiva. E se eu, galera, com esse circuito amperiano no sentido anti-horário, se eu deixar isso fixo, a corrente, quando a corrente tiver... Se eu tiver uma corrente entrando no quadro, ou seja, se eu tiver uma corrente assim, a corrente entrando no quadro, gente, vai fazer campo magnético no sentido horário ou anti-horário? Só fazer a regra da mão direita. Bota o dedão entrando e gira. Como é que está o sentido do meu campo magnético feito por a corrente que está entrando? Sentido horário. Sentido horário. Se eu mantiver, vamos supor que você tem fixo esse DL aqui, que está no sentido anti-horário, porque você pegou do caso anterior, tá? E agora eu supus que eu troquei a corrente, está aqui, mas eu mantive esse DL. O que vai acontecer com a minha integral de linha? Ela vai dar positiva ou negativa? Negativo. Vocês conseguem ver que vai dar negativa, gente? Porque quando a minha corrente estiver assim entrando e eu mantiver essa integral de linha, esse DL nesse sentido, o DL está no sentido anti-horário, mas o campo magnético feito por essa corrente aqui está no sentido o quê? Horário. Estão nos sentidos trocados. Então, esse cosseno aqui, gente, vai aparecer cosseno de 180. Ou seja, para esse meu circuito amperiano, que eu escrevi nesse sentido, corrente para dentro é considerada negativa
por causa da integral de linha, e a corrente para fora é considerada positiva. Conseguiram entender isso aqui, gente? Mas você escolheu manter o DL Eu escolhi nesse manter. sentido, Isso. né? Tá? Beleza, Isso entendi. vocês vão ver. Eu estou começando agora, vocês vão ver isso naquele caso mais loucão. Tá? O porquê que aparece corrente positiva e corrente negativa. É exatamente por causa desse caso loucão aqui, ó, que eu até pedi para você ver, Micael, nesse caso loucão aqui, isso aqui é o teu circuito amperiano. Esse cara aqui. Você está vendo que ele já está dando sentido para o circuito amperiano? Sim, sim. Ele está falando que você é obrigado a usar o DL assim. E aí, de onde que vem as correntes positivas e correntes negativas? De onde que vem isso? A corrente que vai ser considerada positiva nesse caso aqui é a corrente que faz campo magnético quê? No mesmo sentido do DL. Corrente que tiver fazendo campo magnético no sentido oposto do DL, pela regra da mão direita, vai ser considerada corrente negativa. Então, esse negócio de corrente negativa e positiva depende da definição do sentido da integral de linha. Isso, gente, é para esses casos aqui, tá? Para esse caso aqui, que daqui a pouco a gente já vai ver com mais detalhes. Só estou dando uma adiantada para vocês depois não ficarem meio perdidos, tá? Conseguiram captar, galera? Essa é a minha ideia? Nesse caso, ele te deu o DS, né? Mas ele não te deu o O campo. DS e o DL é a mesma coisa, não importa. Sim, não te deu o tipo campo. isso. O campo você vai ter que saber pela regra da mão direita. E não importa o valor do campo, importa somente Importa a sentido e direção. sentido, né? Certo, Isso. certo. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Isso aqui, gente, foi exatamente o que eu fiz para vocês ali no whiteboard, tá? Aqui, gente, é só um exemplo do... Tem uma questão, essa questão que eu te falei, a questão mais difícil da lei de Ampère, né? Que ela só tem um exemplo disso, já, tá, gente? Onde a tua amperiana vai ser uma amperiana retangular. Não é uma amperiana circular, tá? É uma amperiana retangular. Mas como é que você vê que a amperiana é retangular? Da mesma forma que eu fiz para ver que a amperiana aqui era circular. Como é que eu fazia para ver que a amperiana aqui era circular? Vendo o caminho do campo. Lembra que eu desenhei vários pontos aqui e eu vi que o campo estava circulando em volta da corrente? Então, logo, circulando assim, né? Logo, a minha amperiana tem que ser circunferencial, né? Isso tira pela regra da mão direita, tá, gente? Você não precisa ficar fazendo 1 bilhão de pontos como eu fiz, não. Nessa questão que tem, se você fizer exatamente o que eu ensinei para vocês, é a questão um pouco mais complexa, e a questão meio que vai te levando a induzir isso, tá? Primeiro ele pede num ponto, depois ele pede para você ver a simetria que existe desse fio aqui com esse fio aqui, negócio desse, né? E aí você vê que, na verdade, o teu campo magnético em toda a região tem esse formato aqui, ó. É esse formato preto, tá? O teu campo magnético vai estar assim. Você está vendo, gente, que o teu campo magnético assim, ele não está circunferencial, ele está retangular. Ele está formando... Suponho que você não está vendo o retângulo vermelho, mas o comportamento do teu campo magnético é um comportamento retangular, não é circunferencial. E aí, o que acontece? Você vai ter que usar a amperiana retangular. Você vai ter que usar isso aqui. Só que aí você vai ter que lembrar daquilo que eu mostrei para vocês lá da lei de Gauss, quando a tua superfície gaussiana é cilíndrica. Como é que vai ficar a minha integral de linha aqui, gente? Quando eu fechar esse contorno, na verdade, ele é o quê, gente? O que é esse contorno fechado aqui? Quantos comprimentos você tem aqui de uma forma geral? 4, né? 4. Então, para você fechar esse contorno tem que ser o somatório de 4 contornos abertos, que é exatamente, gente, o primeiro aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. Esse cara aqui é o primeiro. Deixa eu terminar tudo. Mais
PDL do segundo, com produto escalar, tá? Mais BDL do terceiro, mais PDL do quarto. Então, aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. As minhas linhas de campo, gente, são preto. O preto, aqui as setas pretas, é a linha de campo. Como é que está o contorno periano? Meu contorno periano é o vermelho. Você pode botar no sentido que você quiser. Normalmente bota o quê? No mesmo sentido do campo, né? Então, meu contorno periano, gente, está assim, ó. Só quando ele tiver no trecho 1, ele está assim. Quando ele estiver no trecho 2, ele vai descer. Quando estiver no trecho 3, vai estar para cá. Quando estiver no trecho 4, vai estar para cá. Alguém sabe já visualizar o que vai acontecer com o trecho 2 e com o trecho 4? Vai dar zero, né? Vai dar zero. Por que dá zero, gente? Olha aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, ó. Você tem o campo magnético para cá e tem o DL para baixo. Qual que é o ângulo entre eles? 90. Produto escalar dá zero. A mesma coisa que acontece aqui. Desse outro lado. Produto escalar aqui também vai dar zero. E aí só vai sobrar o quê? Só vai sobrar esse cara aqui que vai dar B vezes esse comprimento L1. Quanto que é o comprimento L1? Aí ele tinha lá na questão, acho que isso aqui valia A. Aí era B vezes A, mais B, esse cara aqui também, né, que é a parte 3, aqui é 0, mais B vezes A de novo, mais 0. Aí você tinha isso aqui. Esse é o resultado da integral de linha. Vocês estão vendo, gente, que dá muito parecido com exatamente esse caso aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês o do plano. Olha o do plano. Isso aqui tá meio zoado, tá, gente? Olha o plano aqui, comparado ao que eu mandei para vocês, né? O plano tá assim. Isso aqui é o plano. Aí, esse aqui eu já fiz direto, né? Quando estava explicando para essa turma, eu já mostrei. Eu vi isso aqui, mas eu já mostrei que fazendo as linhas de campo e os vetores de área, ia sobrar a integral que iria dar zero e ser a integral lateral. Aí só sobra essas duas. Aí fica E vezes A mais E vezes A. Aí fica 2 vezes o campo vezes a área da tampa. Exatamente, gente, o que acontece aqui. Só que aqui, obviamente, está descendo. Puta, perdi tudo. Esqueci que tinha isso. Mas ali quem viu, né, ficar 2 vezes B vezes L. Porque os outros dois davam zero. Conseguiram entender, gente? Conseguiram ver que é muito parecido com a lei de Gauss? Essas seções só funcionam para casos que eu não tenha, tipo, não sei falar, um compartimento só, uma área, não sei. Como assim, compartimento? Não, seção. Acho que você falou seção. Eu não sei o nome. Que seção? Contorno, seção? E contorno, desculpa. Esse contorno aqui funciona quando você vê que teu campo magnético está assim, pô. Primeiro você tem que ver como é que está teu campo magnético, depois você escolher o contorno. Beleza. Entendeu? Foi o que eu expliquei. Aí, gente, já estamos quase acabando, tá? Acho que mais uns 20 minutos eu acabo. Vocês lembram desse caso aqui? Você lembra desse caso particular aqui que eu ensinei para vocês ali de Gauss? Sim. Que eu falei, toma cuidado com essa merda? Vai acontecer de novo aqui. E eu falei para vocês que aconteceu também ali de Ampère. Vou contextualizar vocês, para quem não lembra. Eu tinha uma carga positiva e uma carga negativa. E aí eu traçava uma superfície gaussiana vermelha, que envolvia as duas cargas. E pedia um campo magnético nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto P aqui. Era isso que eu fazia. E aí, o que a maioria de vocês acabava fazendo, né? Vocês tinham decorado que E vezes A era Qeng sobre ε0. Aí, como nessa superfície gaussiana você está envolvendo a carga positiva mais a carga negativa, quanto que dava esse Qeng?
O Kenji dava 0. E aí, o que você tirava? E vezes A igual a 0. Logo, E igual a 0. Era isso que a merda que vocês faziam, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é o erro que vocês cometiam. Estão lembrados? Que eu comentei para vocês isso? E falei, galera, tem um grande erro aí que vocês estão fazendo. Qual que é o grande erro? Né? Vocês têm que lembrar do conceito do porquê isso aqui, esse primeiro cara, vira E vezes A. Por que esse primeiro cara vira E vezes A? Ele vira E vezes A, gente, porque ele apresenta a minha superfície gaussiana apresenta simetria para toda a distribuição, para simetria para todas as linhas de campo das cargas dentro da superfície gaussiana. Quando isso acontece, é E vezes A. Foi isso que eu ensinei para vocês. Só que vocês não têm isso bem definido na cabeça. Você só está com E vezes A. E aí acaba errando esse tipo de questão, que é o caso mais particular. Tem na lista uma questão assim também de lei de Ampère, tá? E nego se fudeu por causa disso também. Qual que era o detalhe aqui, né, gente? Se eu escolher essa superfície gaussiana vermelha, e se eu levar em consideração as duas cargas simultaneamente, eu consigo ver claramente aqui, gente, que essa superfície gaussiana não apresenta simetria para carga negativa. Só apresenta simetria para que carga? Para positiva. Então, se você quiser levar em consideração as duas cargas no Kenji, essa tua integral de superfície não vai dar E vezes A. Ela vai dar uma coisa bem complicada, mas E vezes A não vai dar. Porque você está levando em consideração uma carga que apresenta simetria e uma outra que não apresenta, que as linhas de campo não apresentam simetria. Né? Não sei se vocês estão lembrados disso. E aí, como é que a gente faz esse tipo de questão? Né? Como é que eu particularizo isso para virar E vezes A? Você faz uma superfície gaussiana vermelha e, por mais que esteja envolvendo a carga negativa, você ignora que ela está ali. Só leva em consideração a carga positiva. Aí sim você pode fazer com que a integral de superfície dê E vezes A. Só que você só está levando em consideração, gente, a carga positiva. Então, o teu Kenji é somente a carga positiva. É somente o fluxo feito pela carga positiva através da superfície gaussiana vermelha. E como é que eu faço para calcular o campo da negativa, então? Você tem que traçar uma outra superfície gaussiana, que é essa verde aqui, para que essa superfície gaussiana apresente simetria para essa carga negativa. E aí eu só posso pensar no Kenji sendo a carga negativa, que é esse segundo cara aqui. Aí sim você consegue calcular o campo de uma mais o campo da outra. Aí você consegue achar o campo resultante. Lembrando que a lei de Gauss, assim como a lei de Ampère, só te dá o módulo, não te dá o sentido da direção. O sentido de direção você tem que tirar ou regra da mão direita do campo magnético, ou vendo o sinal da carga pela lei de Gauss. Tá? Porém, agora que vem a parte importante, vê se vocês lembram. Agora que vem a analogia também com a lei de Ampère. Se eu quiser somente o resultado disso aqui, se eu perguntar para você, sei lá, Micael, me dá o resultado dessa integral de superfície. Eu tenho essa integral eu tenho essa superfície vermelha. Eu tenho essa superfície A vermelha, que está envolvendo as duas cargas. E eu peço para você me dar o resultado. Eu quero saber quanto que dá o resultado dessa integral de linha. Desculpa, dessa integral de superfície. Você tem duas maneiras de você fazer. Ou você vai pelo lado esquerdo, só que o lado esquerdo você tem que tomar cuidado, porque o lado esquerdo, como você tem grandezas vetoriais envolvidas, você tem que tomar cuidado com essa simetria que eu expliquei para vocês aqui. Então, o lado esquerdo é meio perigoso nesse tipo de situação. Porém, o lado direito, ele depende de alguma simetria? Tem algum vetor ali no lado direito? Não tem, gente. Não. Então,
É muito mais fácil, quando você tem um caso complexo desse jeito, tá? É muito mais fácil, se eu pedir para você calcular o resultado dessa integral de superfície, é muito mais fácil você ir pelo lado direito, porque o lado direito, a tua superfície gaussiana não precisa apresentar simetria, porque o lado direito não tem grandeza vetorial, só grandeza escalar. Quanto que vai dar o resultado dessa integral de superfície? Eu garanto para você que o resultado dessa integral de superfície vai dar zero. Com certeza vai dar zero. Porque a carga envolvida você tem mais uma menos a outra. E aí, quanto dessa aqui? Zero. Só que você não pode, gente, lembrando, é falar que esse vermelho aqui vai dar E vezes A, tá? Isso não existe. Você não pode fazer isso aqui. Porque essa integral de superfície, aqui desse campo, com essas duas carguinhas, é muito complexo você fazer quando você leva em consideração as duas cargas do lado direito. Mas eu não estou interessado no campo. Eu estou interessado somente no resultado da integral de superfície. Aí você vai pelo lado direito, que é muito mais simples de fazer. Conseguiram entender isso, gente? Que eu falei para vocês? Hein, galerinha? Acho que foi. Foi? Sim, sim. Por que eu estou falando isso? É justamente por causa dessa questão aqui. Essa questão, gente, que é o que eu mostrei para vocês já 2 vezes na aula de hoje, ele pede o seguinte, vou até... Olha a sutileza. Olha essa porra. Olha o que ele está pedindo, gente. Você tem esse circuito aqui, você tem esse negócio aqui acontecendo. Considere a figura ao lado e calcule o quê? Ele está pedindo para você calcular o campo magnético? Não. Ele está pedindo para você calcular a integral de linha diretamente. Ele já quer o resultado direto da integral de linha. Aí você tem 2 opções, né? Ou você pode resolver esse cara aqui. Você tem isso aqui, né? Ou você pode resolver ele por aqui, que eu não aconselho, porque vai ser um trabalho fodido. Nem eu sei fazer. Tá? Mas vai ser um trabalho braçal fodido para você resolver essa integral de linha através do lado esquerdo, ou você pode escolher através do lado direito. É o que eu acabei de falar para vocês, só que lei de Gauss. Qual que é muito mais fácil, gente? Qual que não envolve vetor? É o lado direito. Então é muito mais fácil fazer pelo lado direito, quando ele pede o resultado direto da integral de linha. Tá? E aí, é só isso que pede. Vamos ver isso acontecendo aqui. Ó, exatamente o que eu falei para vocês. Tem o integral de BDL igual a M0 I ENG. Vamos supor, gente, que você tem esse contorno aqui. Esse preto é o contorno amperiano. E eu tenho várias linhas de corrente, vários fios de corrente. Tenho esse que está na diagonal para cima, que é I1. Tenho esse que está para cima, que é I2. Tenho esse que sobe, passa pelo contorno, desce e depois sobe de novo. E tenho esse que está para baixo. Tá? Eu tenho uma bagunça do caralho. Se vocês perceberem, esse contorno amperiano preto aqui, ele apresenta alguma simetria para alguém? Porra, não, né, gente? Não tem simetria para ninguém, não tem ninguém concêntrico a ele. É muito parecido com a lei de Gauss. Tá todo mundo fudido aqui. Tem esse cara aqui no canto, tem esse cara aqui um pouco mais, tem esse cara que tá todo escroto aqui, e tem esse cara que tá na diagonal, tá uma bagunça do caralho. Esse contorno amperiano não apresenta simetria para ninguém. Então, cara, resolver isso aqui é uma doideira. Isso aqui não vai dar B vezes L nem aqui, nem na puta que pariu. Você vai dar um negócio, sei lá o que vai dar isso. Aí tu fala, caralho, como é que tu vai resolver isso? Vai pelo lado direito. A resposta é no lado direito. Então... desculpa. Então, eu tenho que ir pelo lado direito. E para isso, eu preciso calcular o I englobado. E aí, como é que vai fazer para calcular o I englobado? Vamos ver como é que vai fazer isso para calcular esse I englobado aqui. Exatamente aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Eu falei aqui, daqui a pouco vocês vão perguntar para caralho. Gente, esse DL aqui é o sentido e a direção desse meu cara aqui, ó, do meu contorno amperiano. Ele já está obrigando você a usar nesse sentido, ou seja, no sentido anti-horário.
Não é você que escolhe, como era o caso anterior. Ele te obriga a usar assim. E aí, como é que a gente faz para descobrir o IENG? Primeiro, ele está englobando quantas correntes aqui? Uma subindo, outra subindo, uma que sobe, outra que desce, que sobe também, todas as vezes que eles estão passando pelo contorno, tá? E outra que desce. Galera, não importa se está na diagonal ou se está curvilíneo, tá? Isso não importa. O que importa é que está atravessando para cima quando essas correntes atravessam esse contorno. Para ser melhor, teria que ser assim, né? Esse negócio mais assim. Quando as correntes atravessam esse contorno aqui inteiro, essa corrente I1, ela está, não importa estar na diagonal, o que importa é que ela está para cima. Essa daqui está para cima. Deixa eu botar outra cor aqui. Deixa eu botar verde. Essa corrente 1 está para cima, essa daqui está para cima, essa daqui sobe, desce e sobe de novo, e essa aqui está para baixo. É isso que importa. Como é que a gente vê se a corrente é positiva ou negativa? Eu acabei de explicar para vocês. Vai depender do quê? Vai depender do produto escalar. Como o meu DL está no sentido anti-horário, as correntes que fizerem campo no sentido anti-horário também vai ter o produto escalar positivo ou negativo, gente? Vou repetir, para vocês acordarem. Positivo. Se o meu contorno está no sentido anti-horário, as correntes que produzirem campos no sentido anti-horário também, que nesse caso seria a corrente para cima, se você botar o dedão para cima e rodar, ó, e fizer isso aqui, o meu campo magnético vai estar rodando no sentido anti-horário. Se minha corrente que está para cima faz campo magnético no sentido anti-horário e o meu contorno amperiano está no sentido anti-horário também, quanto que dá o produto escalar? Positivo ou negativo? Mas, Ricardo, Fala. como é que você achou o campo, o vetor campo magnético? Ué, regra da mão direita, filho. Corrente para cima, tu gira. Acabei de explicar para vocês. Como é que você acha o campo magnético? Ou Mas você faz... eu ou você- considero cada corrente, é isso? Cada você tem corrente. que fazer várias, mas primeiro você tem que saber qual vai ser positiva e qual vai ser negativa. Você tem que saber se a que está subindo é positiva, porque você tem correntes aqui subindo e descendo, tá vendo? Você tem 4 correntes subindo e 2 correntes descendo. Qual que vai ser positiva e qual que vai ser negativa? Você tem que ter uma referência, senão você vai simplesmente somar tudo aleatório, entendeu? Não pode fazer isso. Você não pode somar tudo como se fosse louco. Você tem que ter uma noção se a corrente ela é considerada positiva ou se a corrente ela é considerada negativa. Como é que você sabe se a corrente é positiva ou negativa? Dependendo se o produto escalar do campo feito por ela com isso aqui, com o teu contorno, vai ser positivo ou negativo. Como é que você vê isso? Vê se estão no mesmo sentido e mesma direção. A corrente que está para... Como a questão já obrigou você a levar em consideração DL no sentido anti-horário, as correntes que estão para cima vão fazer campo no sentido anti-horário também. Então, ó, o DL está assim, né? O DL está sempre assim. Quanto que dá o produto escalar aqui? Quanto que vai dar esse produto escalar? Vai dar positivo, porque o cosseno é de 0. Então, as correntes que estiverem para cima vão ser consideradas correntes o quê? Positivas. E as correntes que estiverem para baixo, corrente para baixo faz campo magnético no sentido horário. Mas o DL está para onde? O DL está para cá. Isso aqui, gente, vai dar cosseno de 0 ou cosseno de 180? Nesse caso aqui, nesse segundo caso. 180. Cosseno de 180, que é uma grandeza o quê? Negativa. Então, para esse diferencial aqui, para esse contorno, tá, as correntes que estão para baixo são consideradas correntes negativas. Então, como é que fica o I englobado? O I1 está para cima, então é positivo. O I2 está para cima, então é positivo.
O I3 ele sobe, positivo, ele desce, negativo, e ele sobe de novo, positivo. E o I4 desce, negativo. E aí você pode fazer umas simplificações. Esse cara morre com esse cara, sobra somente o quê? Aqui tem o IENG, nada mais é do que I1 mais I2 mais I3 menos I4. Então, quanto que vale a integral de linha? O resultado... Eu não sei calcular o campo magnético. Não sei mesmo. Mas eu sei que o resultado disso aqui vai dar isso aqui. Isso eu sei. Captaram, galera? Aham. Todo mundo foi? Micael, Lucas, Julius, Ana, Foi. Sheila. Eita, travou aqui. Show. Micael, foi, cara? Tá meio quieto. Quando fica quieto é porque eu sei que não foi. Não foi, eu tô tentando absorver ainda, mas acho que foi. Tá, beleza. Aí, vem os exemplos, já não tem mais o que fazer. O primeiro exemplo eu já fiz para vocês. Né? Qual o primeiro exemplo? Fio infinito, óbvio tem que ser infinito, com uma espessura, ou seja, é um tubo. E densidade superficial, J constante. Não estou fazendo variável. Deixa eu ver se faço variável aqui. Dou um exemplo aqui com variável. J constante, e esse tubo, a corrente total que atravessa esse tubo é dado por I0. Uma constante, foda-se. A corrente total que atravessa esse tubo. Pergunta: quantas regiões ele pode pedir o campo magnético? Quantas regiões você tem aí? Seria duas, dentro e fora do Duas. cilindro? Perfeito. Isso é exato. Dentro e fora do cilindro. Então, primeiro, vamos calcular o campo magnético feito dentro do cilindro. Desculpa. Aqui é fora. Primeiro, vamos calcular o campo magnético feito dentro do cilindro. Como eu já sei, agora vocês vão começar a cair já também na decoreba, igual fazia Lei de Gauss, tá, gente? Você não precisa toda hora ver o caminho ver como é que está o teu campo magnético. A não ser que seja um caso mais que tu fique com um pouco de dúvida. Mas, porra, se tu faz a regra da mão direita, ó, a corrente está indo para cima, né? Tudo bem, você tem 1 milhão de correntes, você tem uma densidade superficial de corrente indo para cima. Tu bota o dedão, gente, e gira, o teu campo magnético vai estar rodando. Então, teu contorno amperiano vai ser um contorno circunferencial, tá? É igual quando você já tinha uma esfera e já botava 4πr ao quadrado, já vai ser assim, tá? Então, não precisa se preocupar tanto. Só quando você tiver um pouco de suspeito, tu fala, não, peraí, essa questão parece meio bizarra. Será que você vai ser circunferencial mesmo? Aí tu fica meio, não sei, tá? Aí você faz as linhas de campo e vê como é que tá as linhas de campo. Aí você decide qual vai ser a tua amperiana, tá? Então, vê se vocês entendem, gente. Esse amarelo é meu primeiro contorno amperiano. Deixa eu dar até o zoom aqui. Esse amarelo aqui é o meu primeiro contorno amperiano. Ele está apontando assim. Por que eu botei ele apontando assim? Porque eu sei que é isso aqui, ó. É isso que eu fiz. Por que eu botei meu contorno amperiano assim? De novo, eu tenho livre escolha, né? Aqui não é aquele caso anterior. Porque eu sei que meu campo magnético, já fiz a regra da mão direita, e eu sei que meu campo magnético está assim também. Feito por esse tubo aqui dentro. Tá? E aí, quanto de corrente você está envolvendo aqui? Já mostrei isso para vocês, né, com o tubo logo no início, que o Micael estava com dúvida. Quanto de corrente você vai estar envolvendo? Você não vai estar envolvendo tudo, você vai estar envolvendo só a corrente que está relacionada a essa seção transversal do meu cilindro. Somente é isso. Quanto de corrente tem aqui? Consegue ver, Micael, que exatamente o primeiro exemplo que eu dei para vocês? Sim, sim. Captei. Quanto de corrente você está envolvendo ali? É uma corrente que é diretamente proporcional à seção transversal. Então, resolvendo aqui o lado esquerdo, fica B vezes L, porque eu já escolhi um contorno que apresenta simetria, e esse contorno aqui tem um raio Rzinho, então fica B vezes 2π vezes R. E o lado direito, que é o lado sempre filha da puta, né?
Lá em lei de Gauss era assim, lei de Ampère também vai ser. Quem é esse Ienge? Ienge, gente, é um cara que você tem que sempre descobrir. É um X. Lembra? Já falei isso para vocês lá em lei de Gauss. Só que lembrar que agora, gente, a regra de 3, eu estou fazendo a regra de 3 primeiro, porque é constante, tá? E depois estou fazendo com a área, porque eu já acabei de mostrar para vocês e falei para vocês no início da aula também. Eu estou tendo corrente atravessando uma seção transversal do meu tubo. E lembrando que o lado direito é sempre sobre seu objeto. Se está atravessando uma seção transversal, obrigatoriamente, né, a regra de 3 tem que ser com área. Então, meu IENG é igual a toda essa área aqui. Meu IENG está para essa área que ele está atravessando, que é πr ao quadrado, assim como a corrente total está para a área total da seção transversal, que é esse vermelho inteiro aqui. A corrente total, ela está atravessando, ponto a ponto, uma seção transversal dada por πr ao quadrado. E aí você faz a regra de 3, você descobre, substituir o IENG aqui, ó, por isso aqui, né? Então o IENG vai ser isso vezes isso dividido por esse cara aqui, tá aqui. Aí cortei esse π com esse π, cortei esse Rzinho com esse Rzinho, e aí acabei caindo nessa expressão aqui do campo magnético. E aí, assim como eu fiz lá também na lei de Gauss, isso aqui tudo, gente, é uma constante, tá? Isso aqui tudo é uma constante. Como é que seria o gráfico caso eu pedisse? Isso também tem na lista, eles também gostam de pedir gráfico também em lei de Ampère, tá? Caiu 2 períodos atrás. Uma questão de gráfico, mano, nego se fudeu para fazer. Como é que é o gráfico disso aqui? É uma constante vezes a variável. Isso nada mais é do que uma linha. Então, esse cara aqui, gente, esse cara preto aqui, ó, é esse cara aqui. É exatamente uma reta. Ou seja, vai ter um comportamento linear até chegar a Rzão. E depois, lá fora, como é que eu faço para calcular lá fora? Simples. Pedro, conseguiram entender isso aqui, gente? Conseguiram entender isso aqui, galerinha? Sim, sim, professor. Aham. Foi? E aí, o segundo caso é lá fora. Lá fora, o que vai ser diferente, né? Quando você fizer essa amperiana verde aqui, quanto de corrente você vai estar envolvendo? Tudo. Tudo. O que é tudo? I0. Então, substituir isso por I0. Então, o IENG vai ser I0. Vai ficar B igual a μ0I sobre 2πr. Como é que é o gráfico disso aqui? Isso aqui nada mais é, gente, que uma constante. Isso aqui é uma constante dividido por R. Que é exatamente aquela merda assim, né? Que é esse cara aqui, ó. Aqui. Esse cara vermelho. Então, isso aqui é fora. E isso aqui é dentro. Obviamente, gente, fora sempre vai ser igual. Prestem bem atenção. Fora, independente da densidade ser variável ou ser constante, como no caso aqui, fora, quando você estiver fazendo uma peneira lá fora, você vai estar sempre envolvendo a corrente total, ou seja, você vai estar sempre envolvendo uma constante. Então, lá fora, caguei se a densidade é variável ou não. Sempre vai ser nesse formato aqui. Dentro, se a densidade for constante, vai ser assim. Acabei de mostrar para vocês. Mas se a densidade for variável, tem como saber exatamente como é que vai ser o comportamento do campo lá dentro, gente? Ou você vai ter que fazer o cálculo? Não entendi, professor. Como assim? Vamos lá. Vocês conseguiram, gente, entender que lá fora o comportamento do campo, que é esse vermelho, sempre vai ser igual, independente da densidade ser constante ou variável? Porque lá fora você está sempre envolvendo a corrente total. Então, é sempre uma constante. Vocês conseguem ver que vai dar sempre a mesma... Lá fora é sempre igual? Assim como dava na lei de Gauss, que quando você está lá fora, independente da tua esfera ter densidade variável ou não, quando você faz uma gaussiana lá fora, você não estava envolvendo sempre a carga total, que é sempre uma constante? Então, o comportamento do gráfico era sempre o mesmo lá fora. O que pode mudar é dentro. Por quê?
Nesse caso aqui, com a densidade constante, eu fiz os cálculos, está vendo aqui? Eu fiz os cálculos, fiz a regra de 3, e eu olhei para a expressão do campo e eu vi que na expressão do campo, como é que o campo se comporta? De uma maneira linear. Mas eu tive que fazer todo esse procedimento aqui para concluir que ele, graficamente, se comporta como uma função linear. Isso para a densidade constante. E se a densidade fosse variável? Eu posso garantir também que vai ser sempre linear? Ou pode dar, sei lá o que pode dar? Isso que é a minha pergunta, Ricardo. Eu posso garantir que sempre quando se a densidade for variável ou constante, independente disso dentro, sempre o comportamento vai ser linear? Não. Não posso garantir. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que calcular. Por exemplo, vamos supor que a sua densidade varie dessa forma. E eu quero calcular o campo magnético lá dentro. Você não pode fazer o IENG, né, como regra de 3. Você tem que fazer por integral, está aqui. Então, você vai ter uma integral do J, que é exatamente essa expressão que eu estou usando aqui, ó. Primeira expressão, essa aqui. Essa aqui que eu estou usando, ó. Até o mesmo exemplo até. Você vai ter integral do J vezes o dA. O A e o 2π saem, fica R ao quadrado dr. Integral de R ao quadrado dr é R ao cubo sobre 3. De 0 até R, dá R ao cubo sobre 3. Aí você substitui isso aqui no englobado. Olha, ó, o englobado é isso aqui tudo, ó. Isso aqui é o englobado. Tá aqui, ó. Zero englobado. Tá aqui. Isso eu estou dentro, tá? Da região. E aí, quando você fizer as simplificações aqui, o que você vai ter? Você vai ter um monte de constante, que eu caguei para as constantes, tá? Só que você vai ter que não vai sobrar. Aqui sobrou somente um R, tá vendo? Quando eu cortei esse Rzinho com esse R ao cubo, R ao quadrado, sobrou somente um R. Por isso que é uma função linear quando a densidade é constante. Agora, quando a densidade é variável, gente, eu dei esse exemplo aqui e olha o que aconteceu. Cortou um Rzinho com um R ao cubo. Ou seja, sobrou um R ao quadrado. Ou seja, o campo magnético vai ter que tipo de comportamento dentro do fio? Vai ser o comportamento parabólico. Vai ter uma função parabólica. Não, parabolal. Sei lá como é que fala essa palavra. Parábola, tá? Vai ser uma parábola. Tá aqui, ó. É isso aqui. E se fosse um outro? Se fosse, sei lá, se minha densidade fosse JR A sobre R ao quadrado, o que vai acontecer? Sei lá, irmão. Você calcula e vê o que acontece. Ricardo, joga aqui. Oi. Não, uma dúvida que aconteceu isso na prova, e aí eu calculei assim pela integral, que meio que não tinha falado que era a densidade, supondo essa densidade aí que tá aí, seria J é igual a só A, sem o R. Aí poderia fazer Isso é pela... constante. Isso é constante. Pode ir para a regra de 3. pode. É que na prova eu fiz pela integral, eles aceitaram, mas é que eu tava na Mas, dúvida. claro, você lembra quando eu dei ela para vocês, eu falei que a integral é a forma genérica? Uhum. Quando você faz a integral serve tanto quanto é constante quanto é variável. Porque Deu o mesmo valor, é só que eu tava na dúvida. O que acontece quando você faz a integral, quando o teu J, quando o teu, na verdade você quer falar o ρ, né? Quando o teu ρ fosse constante, o que vai acontecer quando você substituir ele aqui? Ele vai sair da tua integral, vai sair e vai ficar exatamente o quê? Vai ficar o ρ, vai ficar uma constante vezes V, que é exatamente quando a densidade é uniforme. Entendeu? Uhum. A uniforme é o caso. Por isso, gente, se eu for assistir minha aula disso, eu falo, gente, esqueçam que o lambda é Q sobre L. Por quê? Porque você tem como deduzir que dá Q sobre L quando você considera que a densidade é uniforme. Quando você considera que a densidade é uniforme, aparece para você que dá Q sobre L. Mas quando é variável, aí você tem que resolver a integral. Tá? Você está resolvendo a integral de qualquer forma, só que num caso a integral é constante, o integrando é constante,
e no outro integrando a variável. A integral é a forma genérica de você conseguir resolver qualquer caso. Então, obviamente, a gente tem que aceitar o que você fez também, tá? Beleza, Tá filha? bom, obrigada. Isso também serve para cá, tá? Para aqui, mesma coisa. E é o último exemplo para a gente acabar a aula. É o exemplo mais simples, que eu nem cheguei a comentar ainda para vocês, né? Eu só falei para vocês de quê? De sempre fio espesso. Mas também existe um fio sem espessura, que é esse cara aqui, ó. Tem um fio sem espessura. E aí, gente, quantas regiões tem aqui? Quantas regiões ele pode perguntar? Só tem uma só, que é fora do fio, porque não tem como você calcular dentro do fio, porque o fio não tem espessura, porra. Então, primeiro você faz a regra da... Ó, bota o dedão, faz a regra da mão direita, vê que seu campo magnético está circulando em torno do teu fio. Teu campo magnético é esse preto aqui, ó. E está no sentido anti-horário. Eu botei uma amperiana circunferencial ali em cima, que é essa azul, e botei o DL da minha amperiana no mesmo sentido do campo para forçar que o campo magnético... Desculpa, a de linha positiva, por causa do cosseno, né? E aí, gente, não tem milagre, não tem mistério, não. Isso aqui vai dar B vezes L, B0 englobado. Quanto que você está englobando de corrente? É a corrente total, que é Izinho, e fica somente B igual a B0 sobre 2πr. E aí vem o detalhe aqui. Qual que é o detalhe? Que eu falei para vocês ainda durante a aula hoje. Galera, a lei de Ampère, assim como a lei de Gauss, ela não te dá o sentido e a direção. Lembre-se, isso aqui, gente, é módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui, gente, é o módulo do produto do campo magnético. Você não tem o sentido e a direção. E nessas questões que eu estou falando para vocês, eles pedem calcule o vetor campo magnético através da lei de Ampère. Quando você faz a lei de Ampère, você só tem o sentido e a direção. Como é que se descobre o vetor? Regra da mão direita. E aí, para terminar a aula, eu vou perguntar para vocês somente 5 pontos, tá? E a gente termina a aula. Eu quero que vocês calculem, só falem para mim o sentido e a direção nesse ponto 1, o sentido e direção lá atrás no ponto 2, o sentido e direção aqui e aqui na frente também. E um aqui na diagonal. E esse cara aqui que é o 5. Supondo o eixo cartesiano normal y, x e z, para onde está apontando o campo magnético, gente? No ponto 1. Fale, por favor, o sentido e a direção. Pode fazer pela outra regra da mão direita, é mais fácil. Tem que lembrar de que a regra da mão direita, o do campo magnético, tá? Você não pode só fazer de uma, não, tem a outra também. Para onde está apontando no 1, gente? Tá para cima? Tá para cima, não. Não pode estar na mesma... Olha o erro de conceito. Como é que o campo magnético vai estar no mesmo sentido, vai estar na mesma direção da corrente se ele sai de um produto vetorial com a corrente? Lembra do... Olha o erro de conceito ainda, que vocês não estão conseguindo ver esse erro de conceito. O dB, ele não sai do produto vetorial da corrente com R. Tá vendo? Esse produto vetorial aqui, o IDL com R. Como é que o dB pode estar apontando na mesma direção da corrente, se ele é resultado de um produto vetorial que envolve a corrente? Consegue ver a falha? Consegue ver a falha que você teve, Micael? A falha de conceitual de produto vetorial? Sim, eu estava pensando no DL, mas a corrente é do vermelhinho. A corrente é o vermelho, você tem que fazer dos dois, né? Ou você pode fazer por essa regra aqui de Biot-Savart, né? Aqui tem 4πr quadrado, mas foda-se. Pode fazer por Biot-Savart ou pode fazer por isso aqui também. São as duas regras que você pode usar. Você usa qual você quiser. Meu conselho, se ele estiver pedindo em todos os pontos, eu já falei para vocês, né? Se eles tiverem pedido, gente, em todos os pontos, faz isso aqui. Se ele tiver pedido num ponto exato, faz essa daqui de Biot-Savart. Os 4 dedos no primeiro vetor e o palma da mão no segundo. Vamos ver?
Olha aqui. No ponto 1. Onde é que está o R? O R não é da corrente até o ponto? Vou pegar outra cor aqui. Vou pegar verde. O R está aqui, ó. Esse cara é o R. Então, a corrente está para cima. O meu R está para direita. Para onde está apontando o meu campo magnético? Para dentro do quadro. Meu campo magnético, gente, vai estar aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Meu campo magnético, deixa eu botar assim. Vai estar assim, ó. Aqui é o campo magnético, vai 90 graus aqui, ó. Está para dentro do quadro. Seria isso aqui, ó. Seria aqui, tá? Pela regra da mão direita você vê isso também, ó. Por essa daqui, ó. Quando você bater nesse ponto, os teus 4 dedos aqui, você bater ele ali, ó, vai estar apontando para trás. Talvez você não visualize isso aqui tão bem, assim, dessa forma, com essa regra aqui. Eu acho que com essa aqui fica mais fácil, quando ele pede num ponto exato. E aqui no ponto 2, gente? Para onde está apontando no ponto 2? Para a esquerda, né? Esquerda, perfeito. Porque ó, não dá para desenhar direita, mas o R está para lá. A corrente está para cima. O R, o meu ponto está aqui agora, tá? Meu ponto 2 está aqui. Minha corrente está aqui. Meu R está aqui. Ó a palma da mão apontando para R. Ó, aqui. Para onde vai estar apontando o dedão? Ó o dedão aqui, gente, apontando para a esquerda. E o ponto 3? O ponto 3 agora, a gente está aqui, ó, do lado esquerdo do fio. Então, minha corrente está aqui. Minha palma da mão aponta para o ponto. Meu dedão vai estar apontando para onde? Saindo do quadro. Saindo da tela. Saindo da tela. E no ponto 4? No ponto 4, ele está na frente do fio. O fio está aqui. Ele está aqui, ó, na frente do fio. Então, ó, para onde está apontando o dedão? Para o lado direito. Conseguiram captar isso, gente? Ponto a ponto, se você... Agora, ó, eu estava esquecendo disso aqui. Sabia que estava esquecendo de uma coisa? Olha aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Olha que interessante. Vocês vão ver. Isso aqui é um macete, tá? Que vai ajudar vocês a visualizar também. Vou terminar a aula. Olha aqui. Vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar isso aqui um pouco. Para terminar a aula, gente, com estilo. Vou apagar isso aqui bastante, foda-se. O que importa? A corrente é isso aqui, né? Eu peguei para você... Gente, sempre quando você estiver na cruz... Esse aqui foram os pontos, tá? Só que eu estou rotacionando o fio. O fio estava assim, né? Eu botei o fio assim. Só isso. Gente, sempre quando você estiver na cruz... Tá vendo a cruz aqui, ó? Aonde o teu fio é o centro, sempre quando isso acontecer, o teu campo magnético só vai ter uma direção. E é uma direção exata. Tá vendo? Ó? Aqui tá para Y, aqui tá para menos X, aqui tá para mais menos Y e aqui tá para mais X. Nossa, ficou até uma coisa escrota aqui, tá? Pelo amor de Deus. Vou até apagar isso aqui. Mas sempre que você estiver na cruz, gente, o campo magnético sempre está numa direção exata. Isso é importante. Se você não estiver na cruz, tá vendo esse ponto aqui? Ele não está na cruz. Para onde está apontando o campo magnético aqui? Tá vendo que ele tem 2 direções? Aí você tem que decompor. Porque esse campo magnético ele tem um campo para cá e tem um campo para cá também, tá vendo? Ele tem uma componente Y e tem a componente X. Isso é uma questão da lista de Ampère, é uma questão linda. Essa questão, tipo assim, puta que pariu. Uma questão do cara que fez, o cara estava empolgado. Conseguiram entender isso aqui, gente? O macete da cruz? Ele acontece aqui também, ó. Só que a cruz aqui, gente, ela tá onde? Minha corrente está assim, né? Os meus pontos, eles estão aqui, aqui, aqui e aqui. A cruz está assim, ó. A cruz está assim. É isso que acontece.
Esses são os pontos da cruz. Então, aqui estava para cá, aqui estava para cá, aqui estava para cá e aqui estava para cá. Tá vendo? Está exatamente numa direção que a gente acabou de ver. Menos Z, menos X, mais Z, mais X. E se eu tivesse aqui, que não está na cruz, meu campo magnético estaria assim, ó. Ele estaria com uma componente para menos X e uma componente para menos Z. É isso que estaria acontecendo. Então, tem duas componentes, aí você tem que decompor o vetor, tá? Aí você tem que achar um ângulo, trabalhar com a geometria e fazer a decomposição. Mas isso, gente, são pontos particulares, tá? Se ele perguntar de uma forma geral, agora vem para acabar a aula. Ricardo do lugar para aqui. Minha aula já deve estar começando, beleza. Galera que sobrou aí. Só sobrou a Ana, a Júlia e a Sheila. Não sei nem se estão mais aqui. Tá? Estão ainda, gente? Ana, Júlia e Sheila. Júlia está aí? Sheila também? Sheila acho que não. Sheila já foi. Tudo bem. Vamos lá, Ana e Júlia, então. Se eu pedisse uma forma... Nossa, eu até passei... Nem tinha visto, tinha passado o horário. É a última pergunta. Se eu pedisse de uma forma geral, se eu pedisse qual é o sentido de direção de uma forma genérica em todos esses pontos, aqui, como é que está meu campo magnético? Como é que você responderia se eu pedisse em todos os pontos aqui? O módulo é esse. Mas como é que você responderia o sentido da direção? Sentido anti-horário. Isso, gente, já diz o sentido da direção, tá? Então, caso isso aconteça, você tem que pôr assim. Caso ele peça o vetor. Mas não é essa a pergunta, até porque eu respondi. Alguém sabe responder? Vocês duas, né? Qual que é esse sentido de direção? Em forma bonita, vetorial, senão se eu escrever sentido anti-horário. Qual que é a outra forma de responder sentido anti-horário, nesse caso aqui? Que direção é essa aqui, gente? Que direção é essa, Ana e Júlia? Que direção é essa daqui? No meu sistema de coordenada cilíndrico. Ai, meu Deus, eu sempre confundo. Qual é a direção? Como é que é o meu sistema de coordenadas? É o R, o θ e o Z. Qual é o cara que está gerando? É o θ. Então, a direção, se você quiser aparecer na prova, a direção é θ. Θ chapéu. Só que você tem que tomar cuidado com o sentido, tá? Como o sistema aqui é o sistema normal, o sentido anti-horário é o sentido positivo. Aí fica mais θ. Se quiser aparecer, tá? Mas, para você Mas não eles ficar... aceitam se colocar sentido... Tá. Aceitam o anti-horário, entendeu? Por isso estou falando, não tenta aparecer, não. Vê como é que está o campo e diz o horário anti-horário, entendeu? É só para dar uma parecida aí, só para finalizar a aula. Beleza, galera? Então, é isso aí, gente. Por hoje, é só isso.